Olá a todos, bem-vindos então aqui ao canal do tio Vitor, mais uma vez, hoje com uma fresadora de superfície da Parkside. Portanto, a referência dela é uma POF 1200E4, ok? Eu penso que esta é a última versão que saiu, porque até agora só tínhamos a versão B3. Vamos lá então ver aqui as especificações e o material que ela traz, a nível de acessórios. Vamos lá então ver. Bom, então vemos que temos aqui assim a fresadora de superfície POF 1200E4 para realizar trabalhos variados precisos em madeira, materiais de construção ligeiros e metais não férreos. E, portanto, tem aqui assim esta paralela, onde tem aqui umas barrinhas onde nós conseguimos afinar, portanto aqui para a aspiração, para ligar o aspirador. Temos mais uma chave para desapertar, depois aqui assim esta parte e aqui uns acessórios que nos mandam, portanto umas fresas, ok? Vamos lá então virar. Aqui conseguimos ver que temos uma potência de 1200 watts, diz-nos aqui que temos até 55 mm de profundidade para a fresagem, a velocidade vai em vazio de 11.000 rotações a 30.000 rotações por minuto. E aqui assim, portanto, o encavadouro será de 6 a 8 mm. Bom, os acessórios, já vimos aqui a foto como é que ela é. Vamos lá então ver aqui de outro ângulo. Portanto, a potência, a velocidade e a profundidade. Aqui assim também já vimos. Esta fresa aqui assim tem um diâmetro na parte maior de 25 mm. Depois temos esta fresa que também na parte maior são 22 mm e esta também de 22 mm. E aqui assim temos uma de 12 mm e de 6 mm. São duas fresas. Fresa para ranhurar em V, portanto com 12,7 mm a 90 graus. E aqui assim, portanto temos então aqui especificado que a profundidade vai até 55 mm. Aqui diz-nos que, portanto, para realizar trabalhos variados em madeira, materiais de construção ligeira, metais não ferrosos, portanto, o batente de profundidade com regulação contínua, com ajuste minucioso, batente paralelo, ajuste preciso e minucioso, seleção rápida de profundidade de fresagem, com batente de revólver de 6 níveis, regulação contínua de velocidade, substituição fácil da ferramenta devido ao bloqueio veio integrado spindle lock, suporte copiador para reprodução precisa para formas de corte, ponta de alinhamento para a função de corte com circuito, alavanca de aperto rápido para fixação de profundidade, fresagem e ligação ao aspirador externo. Inclui um adaptador de redução indicado para conjunto de pontas para fresadora Parkside PFB12 e para fresadoras comuns com eixo de 6 a 8 mm. Portanto, aqui a potência são os 1200 watts, a velocidade nominal do motor vai de 11.000 rotações a 30.000 rotações por minuto. O curso da fresadora são 55 mm, o encavadouro 6 a 8 mm e os acessórios incluídos o conjunto de fresagem de 6 peças para madeira, duas pinças de tensão de 6 e 8 mm, das quais uma pré-montada, um batente paralelo com ajuste minucioso e um suporte copiador para pontas de alinhamento. Um adaptador de ligação ao aspirador externo, inclui redução, uma chave de bocas, uma chave sextavada e o comprimento do cabo de alimentação são 4 metros. Vamos lá então aqui abrir. Está a retirar. Ok. Aqui assim temos a máquina. Ok, a paralela. Mais uns acessórios. A peça de aspiração. Estes são os dois ferrinhos aqui assim. E um conjunto de fresas. Manual de instruções.
Ok, pessoal. Bom, então temos aqui assim a máquina, a paralela, os ferrinhos para montarmos na paralela. Isto aqui não sei o que é, isto é, ok, isto é as chaves. Isto é todas as pecinhas, o redutor para o aspirador, chave de bocas, chave Allen, portanto a chave sexta lado interior, esta pecinha para nós colocarmos aqui quando vamos fazer um corte em círculo. Esta peça é uma peça de redução para colocarmos a fresa, mais 2 parafusos para colocarmos aqui assim na parte de baixo da máquina. Bom, então aqui temos, portanto, o regulador de velocidade, vai aqui até 7 posições, conforme nós queremos reduzir a velocidade e aumentar a velocidade. Ok? Aqui, o que nós temos, portanto, é este batente, eu até posso rodá-lo para aqui o nosso lado. Ok, aqui depois vamos ver a escala, e nós rolamos assim mais para aqui, para, se caso eu regulo para ficar virado para mim, o que não vai acontecer é que depois este parafuso, ao apertar, vai gastar esta escala e depois chegar a um ponto que nós, poderá haver aqui alguns números que nós não vamos conseguir identificar. Bom, mas para agora vermos, pode ficar assim. Bom, aqui nós regulamos, vamos colocar assim. Bom, este aqui é para nós prendermos, portanto, a profundidade que nós queremos da máquina. Aqui nós prendemos a profundidade que queremos da máquina. E aqui regulamos a profundidade da máquina. Nós fazemos isto, regulamos, imaginamos que vamos regular assim. Ok. E agora vamos prender. Nós temos isto apertado. E agora vamos regular aqui assim e vamos baixar um pouco a máquina. Ok. Caso queiramos baixar mais um pouco, vamos aqui. Bom, malta, isto aqui assim é para regular mais ou menos. Depois aqui vocês regulam com mais precisão. Este regula na parte maior e depois vocês aqui, milímetro a milímetro, conseguem regular ou mais ou menos. Ok, malta? Como podem ver, eu ao regular aqui este parafuso, vai rodar, portanto, ou sobe mais ou menos o parafuso. Vocês conseguem regular para trabalhar mesmo ao milímetro. Bom, é isso que interessa mesmo. Então aqui, vamos lá desapertar. Ok. Aqui é a peça que nós usamos, portanto aqui é o spin lock. Esta peça que nós regulamos para prender o veio. Chegamos aqui. Ok, procuramos a posição, ele carrega para dentro e aí já colocamos aqui a fresa. Também temos aqui este punho, bem confortável, que nós usamos assim. Tem esta pega, portanto, aqui assim, tem a função que nós temos sempre para a segurança carregar aqui para dentro e só depois é que este gatilho vem para dentro. Ok? Nós trabalhamos assim com as duas mãos. Ok? Bons punhos bem aborrachados e é isso. Bom pessoal, então aqui assim esta versão, a PDF 1200 E4, portanto é fabricada pela Grizzly e eu não sei se as outras versões também são fabricadas por eles, mas já entretanto vamos ver. Bom, então já vimos a máquina, vamos então ver como proceder à montagem. Como eu digo sempre, vocês vão de reparar porque assim, eu não estou a ensinar isto àquela malta que sabe trabalhar,
que por vezes há pessoas que sabem trabalhar melhor com isto do que eu, porque não é propriamente o meu trabalho, não é este. Mas isto é mais para exemplificar para aquela pessoa que não tem experiência com estas máquinas, nem outros tipos de máquina. É só para exemplificar como é que isto é montado, como é que é feito e como é que funciona. Vocês sabem isso, quem trabalha com estas máquinas sabe isso tudo e mais alguma coisa. Bom, então, é assim desta forma que nós montamos a paralela. Aqui depois também podemos regular ao milímetro, para nós fazermos os trabalhos para que fiquem minimamente perfeitos, né? Claro que penso que toda a gente gosta de fazer e quando faz, fazer bem. E é isso. Ok, então vamos agora aqui fixar, portanto, isto à máquina, para ver como é que é. Portanto, é aqui estas porcas que nós utilizamos para enfiar isto. Ok, temos que desapertar praticamente de forma que não fique ali o parafuso à vista. Bom, é só então colocar agora. Bom pessoal, e então é assim, coloca-se e ele aqui vai até à distância que nós precisamos depois aqui assim em relação à fresa. Ok, bom, trabalhamos com ela assim e funciona dessa forma. Depois é só apertar aqui a distância que nós precisamos da fresa ao sítio que nós vamos trabalhar. Bom, então para montarmos aqui assim, portanto, uma fresa, nós para já temos que ver se o encavador, temos que ver se o nosso encavador é para 8 mm, neste caso é o encavador de 8 que já ali está, e nós colocamos a fresa que nós pretendemos, no meu caso vai ser esta, aqui dentro. Bom, então nós colocamos a fresa praticamente toda enfiada para não ver vibrações e vamos aqui assim ao spin lock, carregamos e apertamos. Bom, então vamos aqui à nossa caixinha e retiramos a chave de bocas que nos foi fornecida. Então seguramos aqui no spin lock e apertamos. Portanto, vocês fazem o aperto que acham que está bem apertada e pronto, ok? Verificamos que está a rodar, já não vai prender quando ligarmos a máquina, tudo bem. Caso queiramos colocar uma fresa de diâmetro mais estreito, temos aqui então esta pecinha que é para reduzir o diâmetro, portanto, do encavador. Retiramos a que lá está dentro, colocamos esta e colocamos então uma fresa com um diâmetro mais estreito. Bom, eu agora quero utilizar o aspirador, portanto o que eu tenho que fazer é colocar esta peça, mas para a frente da máquina, ok? Eu trabalho com a máquina assim, tenho aqui os punhos, trabalho desta forma e eu quero colocar assim. Então vamos colocar aqui. Como podem ver, a furação bate certo. E utilizo estes parafusos que nos enviaram para colocar, para fixar aqui a peça do aspirador. Bom, já temos a máquina então aqui assim. Caso o nosso aspirador não tenha a boca, então o tubo não seja tão largo, temos aqui então o redutor para colocar, portanto, o aspirador. Ok? Bom, ele aqui tem assim uma cabecinha, um bocadinho mais largo. Penso que é para depois não desencavar o tubo do aspirador. Bom pessoal, e então
É isto. Bom, e então temos este acessório, que é a bucha copiadora. Depois terá que ser colocada aqui e montada. Bom, nós agora não vamos utilizar isto. Bom, então a conclusão que eu cheguei aqui, esta aqui é a E4, em relação à D3, portanto, a máquina é exatamente idêntica, tem aqui umas diferenças aqui nos plásticos e pouco mais. Bom, o motor é o mesmo, então é assim, a diferença que eu acho que aqui existe é, uma foi fabricada com Pernas, este modelo, portanto, que é a E4, portanto, é feita pela Grizzly, ok? É a única diferença que eu vejo. Bom, eu tenho aqui algumas diferenças, eu tenho aqui a outra, eu tenho aqui esta máquina, como vocês podem ver, isto é, praticamente as máquinas são idênticas, há aqui uma diferençazinha aqui assim, neste plástico, o botão é ligeiramente diferente, este, temos o botão ligeiramente mais saído, estas ranhuras, aqui assim, nestas ranhuras, temos esta que tem mais ranhuras, portanto são furadas para sair o ar, faz mais ventilação. Esta aqui não tem, tem as ranhuras, mas não é furada. Basicamente as máquinas são iguais, o mesmo motor, tudo igual. A nível da altura, elas são da mesma altura, apenas os punhos, estes são ligeiramente mais altos. Bom pessoal, apenas o fabricante é diferente. Acho que agora é assim, a Compernas tem fama de ser melhor do que a Grizzly. Pá, é uma questão depois de testarmos, ok pessoal? Bom, deste lado, como podem ver, praticamente tudo igual. A regulação aqui em altura, portanto, também de 5 em 5 mm, é tudo exatamente igual a estas peças. Há apenas aqui uns pormenores, portanto, que não usam, é natural, não usam os mesmos moldes, mas é basicamente a mesma coisa. Portanto, este tem umas coisinhas para não escorregar, aqui uns frisinhos, este é mais liso. O botão, aqui este botão é mais direito, este é mais redondo e a nível de punho o funcionamento é o mesmo sítio. Este é mais ranhurado aqui, este é liso. Bom pessoal, acho que as máquinas são mesmo muito idênticas. Bom, então é assim, esta fica aqui, portanto que é uma máquina com por volta quase 2 anos e esta é a máquina nova que foi lançada agora. Bom, vamos lá então fazer o teste da máquina.